São Paulo, Brasil, Capão Redondo, mundo. No dia 8 de dezembro de 1972, nasce o molequinho, filho de retirante, Djalma Oliveira Rios, que aos 15 passa a ser chamado pelo vulgo de Cascão. E aos 23, acrescenta à vida dele o nome Trilha Sonora do Gueto. Em 72, era uma São Paulo hostil ao migrante, onde todo nordestino era chamado pejorativamente de baiano, e qualquer erro que era cometido era uma baianada. Uma cidade onde o frio era intenso, diferente de nosso Nordeste natal, mas que oferecia, apesar de uma condição de vida difícil, sofrida, com muito trabalho, oferecia uma condição de sonhar com algum futuro, algumas conquistas básicas, simples, mas que não estavam ao nosso alcance em nossas terras natais. É nessa São Paulo, debaixo de uma ditadura que não saía nos jornais, nem aparecia na televisão, mas matava nos porões do Estado, e começou-se a construir esse monstro de exceção e ignomínia que se tornou o Brasil durante muito tempo, criando um fosso imenso entre os que tinham tudo e os que não tinham nada. E o que era para existir no meio, que era uma classe média fraca, foi esmagada. É nessa cidade que nasce Djalma, futuro Cascão. A paz, irmãos. Eu vou a partir de agora contar um pouco do meu testemunho. Tá certo que eu vou ter que falar um pouco do que o inimigo fez na minha vida, mas eu quero deixar bem claro que o pano de fundo aqui é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu no Calvário para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como o meu amigo Pita falou, eu sou famigerado do Capão Redondo. Nasci no ano de 1972 em meio à ditadura, uma ditadura discreta, dura imposta. Cresci com muita dificuldade. Sou filho de uma mixigenação nordestina que veio da Bahia caminhando contra o vento, sem lenço, apenas com documento, denominado pai, Aurelino Carneiro Rios. Não sou filho de empresário e nem filho de doutor. O meu pai é um baiano sofredor, que quando veio da Bahia mal ele tinha o que vestir, e só depois de muita luta conseguiu onde dormir, e trouxe um sonho da Bahia para ser realizado. Foi cuidar dos 7 filhos e ver todos empregados. Só que a vida traiçoeira com seu sonho acabou. No encontro com a rota, o seu filho ela levou. Seres humanos que ao menos crê que Deus existe e que vergeta as próprias larvas de um vulcão. Policiais insensatos, o seu dia, perto do meio de tudo, caminhando para o fim do nada, cauteloso vai chegar. E de mãe Noêmia Oliveira Rios, hoje falecida, pela misericórdia eu creio que está na presença do Senhor. É assim, irmãos, o Capão Redondo de 1970 até meados de 86 era um lugar carente, sem muita modernidade, e graças a Deus, assim, os meus pais não tiveram uma condição social, mas eles tiveram uma capacidade de me educar. Não digo na presença do Senhor, porque eles não conheciam o Senhor, como a minha mãe faleceu sem conhecer esse Jesus que eu conheço hoje, mas eles tinham uma educação religiosa a qual eram passadas para eles eu digo, né, o meu pai e para minha mãe, pelos os meus avós. Mas meu pai tinha um princípio que era o princípio da honestidade, e isso ele me ensinou. Porém, irmãos, a dificuldade financeira do nosso Capão Redondo de 70 até, creio eu que 90, 95, quando a modernidade começou a chegar no Capão Redondo, era muito difícil. E eu, como toda criança superativa, eu comecei a perceber na escola que eu me destacava. Na primeira série eu aprendi o A, E, I, O, U. Aí na segunda série eu já aprendi a juntar B com A, que dá Bá, L com A, que dá Lá, e as 4 sílabas juntos, que dá bala. Aí eu comecei na padaria, comprar cigarro pro meu pai, pegar o troco, e essas informações, elas foram construindo uma consciência na minha cabeça. E aí quando eu estava na 5ª série, eu comecei a prestar atenção que o ensino municipal e o sistema capitalista impunha pra gente do Capão Redondo. Era como se eles falassem pra você assim, irmãos: olha, você é do Capão Redondo, se você conseguir pagar água, luz e colocar comida na sua casa, mesmo que faltando mistura, cala sua boca, tá? Tá bom pra você, não reclama não. Isso eu confesso, irmãos, que incomodava o meu ser, o meu íntimo,
porque quando eu estudava na escola, que eu começava a ler, eu começava a fazer as interpretações de geografia, história, e eu via que, não que eu tô aqui falando que as pessoas que têm dinheiro não são merecedoras, mas eu tô querendo dizer que meu pai trabalhava também bastante. Eu lembro que eu andava nos Maverick com meu pai, Pita, andava naqueles Opala 79 SS, lembra? De 2 cores, que tinha meio marrom em cima e marrom clarinho embaixo, Pita. E eu passava com meu pai, Pita, e eu lembro na época que tinha uma firma chamada Sobloco, era 2S o símbolo da Sobloco, e a gente passava com meu pai falava assim, ó, esse prédio eu que construí, esse outro eu que construí, eu também trabalhei naquele. Me fez até lembrar a música do Zé Ramalho, né, Pita? Tá vendo aquele prédio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá enchi minha mão de calo, pus o sino e o badalo, e lá eu não posso entrar. Aí isso foi me incomodando, assim, de tal maneira. E aí eu não tinha uma preparação psicológica, eu creio, assim. Mas também hoje, assim, com o conhecimento que eu tenho espiritual, eu sou da seguinte opinião: Deus é futurista, irmãos. Deus, ele não é desse mundo. Então a gente que é crente, você pode passar a se considerar que você não é desse mundo, porque você tem que ser futurista como Deus. Porque se em você reside o Espírito Santo de Deus, você também tem a capacidade de ser futurista. Então Deus já sabia que tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida era para que hoje o seu plano se cumprisse. Hoje, para mim ser um servo do Senhor, levador do Evangelho, mensageiro da palavra que resgata, que salva, que cura, que liberta, que traz vida eterna, que é Jesus Cristo no Calvário, e morreu por todos nós. Eu aprendi também assim que só existe uma maneira da pessoa voltar às origens que ela se perdeu. Quando Adão e Eva pecou, você automaticamente se perdeu da presença de Deus. E só existe uma coisa que faz você voltar, que é a renúncia do pecado, o perdão. Você confessar o seu pecado. E nessa época, irmãos, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. E acabou que eu me desviei. E aos meus 12 para 13 anos, eu comecei a andar de moto. Meu irmão tinha moto, eu pegava a moto do meu irmão escondido. Aí eu comecei a me identificar, aí eu comecei a ver. Aí as pessoas falavam: caramba, pivete, você pilota muito, você pilota muito. E aí a minha vida foi tomando esse rumo aí que, como vocês veem, um moleque de 13 anos pilotando moto. Ou seja, eu já comecei a virar um infrator. Eu já comecei a não respeitar as leis. E nisso daí eu fui conhecendo algumas pessoas. Conheci outra coisa engraçada assim na minha vida, que eu dou glória a Deus pela minha vida, porque as pessoas que eu vou citar que eu conheci, a maioria delas são finadas. Eu conheci o finado Cadico, o finado Tom e o finado Flavinho. Foram as 3 primeiras pessoas com quem eu comecei a ver neles o crime em ação. O Cadico, o Flavinho, eles eram assaltantes de banco. E o Tom era o cara que pilotava a moto pra eles, que ele era cunhado do Flavinho. Aí o Tom viu que eu pilotava bastante, aí ele me chamou, aí ele falou pra mim, ele falou: você pilota bem, você não quer ir ali e tal. Aí eu fui lá e conheci o Cadico, conheci os caras. Aí o Cadico deu uma volta na moto na minha garupa, ele falou: não, moleque, você é da hora, você pilota muito e tal, cola com nós. É a gíria, né, que infelizmente o gueto tem o seu próprio dialeto. E aí eu fui. Eu me lembro assim, a primeira vez, Pita, que eu fui num assalto-banco na Avenida Morumbi, que era o Bradesco Colonial, Avenida Morumbi com a Avenida Santo Amaro. E eu lembro assim que eu só fui pra dirigir a moto, e eu parei no estacionamento e fiquei lá na minha moto, e o Cadico entrou com os caras pra dentro do banco, Pita, minha perna tremia, eu queria ir embora, só que ao mesmo tempo eu tinha medo. Eu falei: rapaz, se eu for embora, os caras vão me matar, porque na gíria isso é deixar falando, né? Ou seja, a partir do momento que você assume um compromisso, você tem que ser fiel ao seu compromisso que você assume. E ali eles demoraram aqueles 1 minuto e meio, e pra mim parecia uma eternidade. Aí eu me lembro assim, Pita, que o Cadico saiu com 2 malotes nas costas, assim, montou na minha garupa, falou: vamos aí. E eu fui embora, e eu cheguei no Capão Redondo. E a partir daquele dia, irmãos, o inimigo tomou posse da minha vida de tal maneira. Mesmo eu, uma criança inocente, não sabia que isso era o inimigo. Eu nem conhecia o inimigo. Ninguém nunca tinha ouvido ninguém falar de Deus. Eu me lembro também que nessa época as coisas de Deus ela era muito restrita. Eu lembro que as igrejas era a Assembleia de Deus, a Igreja Batista. Eu lembro assim que a gente tacava pedra na igreja, irmão, por causa do barulho. A gente falava: esses crentes ficam fazendo barulho.
Mas eu dou glória a Deus pela essa época aí, porque eu sou da seguinte opinião, que os crentes são a diferença do mundo. Sem os crentes o mundo não tem balanço, o mundo estaria já na ruína. Porque eu creio assim que Deus só sustém o mundo em pé ainda por conta dos crentes que ainda tem aqui, que Jesus não voltou para arrebatar a sua igreja. E assim, irmãos, desse tempo pra cá, assim, a minha vida foi tomando proporção. Aí eu fui crescendo como malandro. Aí eu me empolguei. Aí eu fui pra FEBEM a primeira vez. A polícia invadiu minha casa de madrugada. Aquela vergonha pra minha família, que até então nunca tinha passado por isso. O policial quebrando tudo. Eu lembro ainda que eu me escondi debaixo da cama. Meu pai acordou, minha mãe chorando. Os caras me bateu na frente da minha família e me levou pra 47 DP do Capão Redondo. E ali começou o meu martírio. E eu me lembro assim que eu fiquei uma semana, como era a primeira passagem, eu fiquei uma semana na FEBEM. E outra coisa engraçada na minha vida, Pita, que a gente fizemos uma rebelião pra tentar fugir. E é engraçado que tava todo mundo formado. Tava todo mundo formado e ia apanhar todo mundo. Todo mundo só de cueca. E ia todo mundo apanhar porque a gente se rebelamos pra tentar fugir e não deu certo. Na hora assim, Pita, ó, era por fila indiana. Fila de 10 por uma sequência de uns 12, 13 de comprimento. Aí quando chegou na minha fila assim, Pita, os caras chamavam de um por um. Batia, mandava tomar banho e ia pro quarto já, de noite. Eu lembro assim que a minha barriga tava gelada assim, ó. Eu nunca tinha passado por isso. E de uma certa forma eu fazia parte da rebelião, porque se fosse embora eu também ia embora. Mesmo não tendo conhecimento, não tendo uma autoridade no assunto, mas eu fazia parte do todo. E aí eu lembro assim que o cara chamou meu nome. O cara chamou de Djalma Oliveira Rios, o funcionário. Aí eu fiquei quieto e não respondi. Aí ele gritou assim, de Djalma Oliveira Rios. Aí eu fiquei com medo e levantei a mão. Ele falou, vem aqui. E eu falei, nossa, meu, acho que os caras tá pensando que eu tô envolvido diretamente na rebelião. Aí o cara falou assim, você vai embora. Você deu mó sorte, ladrão. Aí quando eu abri o portão eu vi meu pai. Aí eu comecei a chorar, uma criança de 15 anos. Comecei a chorar e montei no carro com meu pai e vim embora. Eu lembro que era de noite assim, ó. Uma coisa que ficou forte pra mim, Pita, saindo da FEBEM ali no Tatuapé. Eu lembro de uma luz do motel assim, ó, bem... Aí aquilo no meu olho assim, ficou tudo brilhando à noite, tudo... E eu fui pra casa. E aí quando eu tava lá, eu prometi pra mim mesmo assim, que eu não ia fazer mais nada. Aí eu saí, comecei a trabalhar de apontador com meu pai na obra. Mas a gente sabe, né, irmãos, que o inimigo, ele quando ele sabe que Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ele não se cansa de tentar mexer com o plano de Deus. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então nada mais justo de que ele cumprir o seu papel. Mas o inimigo mata, Deus ressuscita. O inimigo destrói, Deus reconstrói. E o inimigo rouba e Deus restitui. E aí eu não fiquei muito tempo no trabalho do meu pai. Tive uns problemas lá, arrumei uma confusão com um rapaz lá também. E eu voltei pra rua. E aí nessa daí eu voltei mais uma vez pra FEBEM. E desse tempo pra cá eu fui mais 7 vezes pra FEBEM. Fugi todas as vezes. Não consegui mais sair de liberdade, fugi todas. Até que eu completei a maioridade. E com isso daí eu já tinha me tornado, Pita, um profissional do assalto a banco. Eu já tinha passado uma vez naquele... Você lembra quando passava o Gil Gomes meio-dia, Pita? Gil Gomes meio-dia. E eu tinha uma quadrilha de assalto a banco, de moleque de menor. E eu falava pros moleques assim, Pita, eu falava assim, ó, vamos entrar naquele banco ali. Se por acaso não der certo, a gente pega um refém e chama a televisão. Aí a gente se entrega, porque na minha época de FEBEM era tudo muito fácil. Ficava tão pouco tempo lá. E aí eu acabei me tornando um verdadeiro malfeitor. Hoje eu posso falar assim, ó, um malfeitor, um assaltante de banco, uma criança, né? E hoje a gente vendo, pra gente uma criança, a gente que é pai, que tem nossos filhos assim, a gente vê que uma criança de 15 anos é uma criança, mal sabe o que tá fazendo. E eu quando fiz 18 anos, eu já era conhecido pela televisão, polícia do DEI, que tudo me conhecia. E aí, irmãos, a gente sabe que o inimigo, quando ele tá agindo na sua vida, ele só vai colocando ilusão na sua cabeça. E eu fui crescendo naquela fantasia de ser assaltante conhecido, famoso. E eu, ao fazer 18 anos, eu tive o desconforto, Pita. Você não sabe com quem que eu fui mexer. Eu sequestrei o filho do Rivelino, Pita, filho do jogador de futebol Rivelino. Inclusive, eu queria até usar essa oportunidade
isso é uma coisa do meu coração que eu tenho muita vontade, assim, Pita. Eu tenho muita vontade de encontrar o filho do Rivelino, que é Márcio Gazola Rivelino, e olhar pra ele e falar, meu, você me perdoa, assim, que eu tenho isso no meu coração, eu tenho certeza que eu vou encontrar ele, Pita. Eu não sei porque, assim, ó, toda vez que eu ando na rua, eu fico olhando assim pra ver se eu vejo ele. E aí eu peguei o filho do Rivelino, eu lembro até hoje, a namorada dele chamava também Kerlakian, Pita, era a família Kerlakian de bolsa de couro. E eu lembro, assim, que eu creio, assim, que eu fiz eles sofrerem. Então, se de alguma maneira esse meu testemunho chegar no ouvido deles, eu quero pedir perdão para a família do Rivelino, quero pedir perdão ao filho do Rivelino e para, na época, a namorada dele. Isso foi em junho de 91, Pita, 24 de junho de 91. E ali eu já tinha 18 anos, irmãos. E aí foi quando verdadeiramente a minha carreira no crime, ela foi literalmente assassinada por Satanás. Porque ali eu com 18 anos eu fui preso já de maior. Aí as coisas eram diferentes. Na prisão as coisas são diferentes, já não são mais igual a FEBEM. Tentei fugir também um monte de vezes, porque isso eu creio que era do meu instinto humano não conseguir ficar preso. Só que eu vi que você na maioridade, as coisas são diferentes para você. Eu fui sumariar e você ir pro fórum dar depoimento. A vítima foi o filho do Rivelino, eles me reconheceram. E eu fui condenado a 6 anos e 2 meses nesse delito. E eu fui também condenado num outro assalto a mais 6 anos e 2 meses. E eu fui condenado também num terceiro assalto a 7 anos, um assalto a banco, aonde morreu um amigo meu, finado Boca, Edemir. E juntando com esse tudo, irmãos, eu fui condenado a total de 20 e poucos anos de cadeia. E eu apelei, aí eu ganhei o outro assalto de 6 anos. E aí, resumindo, eu fiquei condenado a 13 anos de prisão no sequestro do filho do Rivelino e nesse outro assalto a banco que morreu meu amigo há 7 anos, e somando deram 13 anos. E ali começava a minha passagem pelas penitenciárias de São Paulo, do estado, pela casa de detenção. E eu quero assim, ó, como eu sempre costumo falar, eu só tô dando ênfase assim no meu testemunho mais explicitamente, mais abertamente, para que a molecada possa escutar o meu testemunho e que você não precise passar pelo que eu passei para você ter alcançado por Jesus Cristo. Para que você também escute o meu testemunho, rapaziada, molecada, meninada, e você possa respeitar o seu pai e sua mãe. Eu desonrei a minha família, eu trouxe muita tristeza para minha família, e eu não quero hipótese alguma que você passe por isso, nem a sua família. Mas ali eu fiquei 8 anos na cadeia. Passei na casa de detenção, eu vi muita coisa ruim na casa de detenção. Eu vi pessoas morrerem assim feio. O diabo é tão sujo, irmãos, e na detenção, o diabo colocava no coração das pessoas que quanto mais mal você fosse, mais respeitado você era na prisão. E assim, hoje em dia assim, ó, eu tenho trauma de ver pessoas mortas, eu não vejo meus amigos. A única pessoa que eu fui lá, vi morta, carreguei o caixão, foi a minha mãe. Eu quebrei esse trauma que eu tenho. E eu tenho esse trauma porque eu vi na detenção, Pita, eu vi os caras descer com o coração do cara na mão, assim, ó. O cara na linguagem do crime, sabe, deu mancada. Aí o cara fala, deu mancada. Aí dependendo da mancada que o cara deu, o ser humano julga o outro. O cara arrancava o coração e andava na galeria pra todo mundo ver, pra querer dizer assim, ó, tá vendo aí, ó, se você fizer o que ele fez, é isso aqui que tem pra você. Eu vi os caras andar com cabeça, Pita, na mão. Cabeça. Assim, ó, cabeça fora do corpo, meu. Então eu tenho esse trauma, assim. Eu sou um homem de 39 anos e eu tenho esse trauma de cadáver por conta disso. Eu vi muita coisa ruim na detenção. E ali, irmãos, é uma coisa assim importante que eu gosto de lembrar e de falar. Eu sempre falo quando eu tô ministrando nas igrejas, que eu lembro assim, Pita, muito bem. Eu tava na FEBEM e eu sempre fui marrudão, fechadão, nunca fui de conversar. Mas eu lembro, Pita, que na FEBEM, todo dia, o dia a dia, era você tá preso e acabou. E eu lembro que no sábado, Pita, os crentes iam lá fazer evangelismo, sabe? Levar a palavra de Deus pra gente. E aí na nossa gíria do crime, Pita, a gente falava um pro outro assim, e aí, vamos lá ver os crentes lá. Por quê? Era a única coisa diferente que quebrava a rotina. Aí eu lembro, irmãos, que nessa que eu ia ver, eu falava que eu ia ver os crentes. Aí tinha um crente lá, Pita, que ele só olhava pra mim e ele falava assim, ó, Jesus te ama. Deus tem um plano na sua vida.
E eu lembro que ele me abraçava, Peter, e ele cantava um louvor assim, ó. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem paz que do céu trouxe o nosso Senhor, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Aí eu lembro que esse louvor falava comigo, e tinha um outro também assim, Peter, que eles cantavam, que aí só que eu não tinha noção, sabe? Quando você não tem noção. Mas eu lembro que quando eles cantavam isso daí, Peter, dava muito saudade da minha casa, e eu abaixava a cabeça e chorava. Tinha um outro que falava assim também, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E eu creio assim que isso daí foi uma construção do Evangelho no meu coração. Porque depois, quando eu já estava de maior na prisão, eu passei num monte de penitenciária. Eu passei na casa de detenção, irmãos. Passei no hipódromo, cadeia do hipódromo, uma cadeia extinta, muito antiga. Eu passei nas penitenciárias de Sorocaba todas, São José do Rio Preto, Bauru. Eu passei em Presidente Bernardes, no famoso... como que chamava? Big Brother, eles falam Big Brother, porque lá era onde tinha só preso de alta periculosidade. Eu conheci lá onde eu tive contato com todos os líderes do PCC. Eu convivi de perto assim, Pita, com o Geleião. Eu convivi de perto com o Marcola, com todos esses caras assim que hoje a minha preocupação é de alguma forma alcançar a vida desses caras, porque eu creio assim que assim como a minha vida tinha um valor inestimável para Deus, a vida desses caras tem, e eu creio assim que eu sou um exemplo para eles. Então eu agradeço assim muito a Deus pela vida dos crentes, vocês, irmãos, esses humildes aí que vocês às vezes deixam sua família. Você podia muito bem, você trabalha de segunda a sexta, você tem a sua labuta para cuidar da sua família, mas você, por amor ao Evangelho, irmão, por amor ao Evangelho, você deixa a sua família na sua casa no sábado e vai dentro das cadeias levar uma palavra de esperança para pessoas que um dia foi como eu. Então eu glorifico ao Senhor assim pela vida dessas pessoas. Vocês podem saber, irmão, podem saber. E os maiores pedidos de oração, eu sou do seguinte opinião, que eu não peço nada para Deus. Eu, pela minha vida que eu tenho, pelo meu testemunho que eu tô contando aqui, que eu já fui baleado em assalto a banco, já fiquei em coma 2 meses, já fiquei 8 anos preso, já passei por tudo isso que vocês estão ouvindo eu falar aqui, e hoje eu tô aqui pela misericórdia em pé, para poder ser testemunho ao reino de Deus. Então só que assim, ó, eu não peço nada para Deus. Eu sou da seguinte opinião, que eu tenho mais do que obrigação e tenho que tomar vergonha na cara e agradecer a Deus pelo que Deus fez na minha vida e sair por aí espalhando o seu amor. Mas se tem uma coisa que eu peço, irmãos, são por 3 categorias de gente. Eu peço para Deus quando eu oro. Eu peço que Deus sempre olhe pelos lixeiros. O lixeiro, irmão, que é aquela pessoa que a gente pega o nosso lixo e tem nojo, amarra a sacolinha virando o rosto, ele pega nosso lixo com amor, joga no caminhão e recolhe. Pelos enfermeiros, irmãos, os enfermeiros que cuidou da minha vida. Eu fui pro hospital baleado como bandido. Eu lembro assim, ó, eu lembro também, Pita, uma coisa que é referência na minha vida, que eu lembro que eu cheguei no hospital, eu tava meio acordado e meio dormindo, e eu vi o PM pedir pra enfermeira deixar ele me matar com a caneta, ele tava com a caneta na mão, querendo colocar a caneta no furo da bala. Eu lembro assim, irmãos, ó, por isso que eu glorifico a vida dos enfermeiros, porque eu lembro que a enfermeira falou pra ele assim, ó, aqui não, você tira a mão dele. Aqui, a partir do momento que entrou na nossa mão aqui, ó, não interessa se é bandido, não interessa o que é. A gente tá aqui para salvar uma vida. Então eu creio assim que isso é coração de Deus, irmãos. E essa enfermeira, isso é coração de Deus, porque Deus é o único que salva a vida. Então eu creio que ali também fazia parte do propósito. E a terceira pessoa que eu peço muito nas minhas orações são vocês, os crentes. Vocês que deixam as suas famílias e vocês que saem das suas casas para ir nas cadeias alcançarem as nossas vidas. Então eu glorifico ao Senhor pela vida de vocês.
E durante essa trajetória, irmãos, na cadeia, eu passei por muitas situações. São 8 anos, não são 8 dias, né? E num determinado momento da minha vida, assim, ó, em 1998, foi quando eu fui parar numa cela forte. Aí eu era, como eu falei no começo do meu testemunho, eu ficava tentando fugir da cadeia, eu não me conformava de estar preso. E aí eu arrumei muita confusão com a diretoria da cadeia. E os funcionários, por eu não respeitar as regras, eles me taxaram de louco. Eu era tido como louco lá em Presidente Bernardes, Pita, porque eu fazia tudo que a regra não queria. Porque lá essa cadeia, Pita, é cadeia de segurança máxima. É tipo assim, ó, você passa pelas penitenciárias de São Paulo, e aí eu tentava fugir de todas. Então quando não tem mais jeito, um diretor liga pro outro, aí fala: ô Pita, eu tenho um cara aqui, dá pra você pegar ele aí? Aí quando falava Cascão, Tubarão, esses caras, diretor nenhum queria em São Paulo, Pita. Aí eles mandaram a gente lá pra Bernardes, que era o castigo. Então, como eu sabia que ele era o castigo, eu ficava infligindo as regras pra poder sair de lá. Então, lá era assim, Pita, você não podia andar barbudo na cadeia e não podia rapar o cabelo. Aí eu fazia o contrário, entendeu? Eu rapava o cabelo com G2 e deixava a barba grande e usava roupa do avesso. Eu usava a camisa e a calça do avesso. Aí todo mundo falava: nossa, o Cascão chapou. E aí eles taxaram eu de louco, me trancaram numa cela forte, Pita. Inclusive, isso aqui, quando eu dei entrevista pro Roberto Cabrini, no Jornal da Noite, Pita, eu comentei sobre isso com ele. Aí o psiquiatra, Pita, ele me taxou de louco. E o psiquiatra todo dia me dava 2 remédios, entendeu? 2 psicotrópicos. Não, um psicotrópico todo dia de noite pra dormir, Pita. Eles me empurravam psicotrópico. Aí eu lembro assim, Pita, que eu, na cela forte, o funcionário me dava, só que ele fica vigiando você tem que pôr na boca e beber água. Aí eu colocava aqui em cima da gengiva, sabe, em cima do dente aqui, embaixo dos lábios. Eu colocava em cima da gengiva assim, Pita, o comprimido, e eu bebia só a água. Aí eu lembro, depois de 50 dias, aí o psiquiatra me chamou, Pita. Aí eu fui na sala dele, aí ele falou: pode sentar, moço. Aí eu sentei, ele falou: tá tudo bem? Aí eu falei: eu tô bem, e o senhor? Ele falou: eu também tô bem. Aí ele falou assim: você tá melhor? Aí eu falei assim: doutor, eu tô do mesmo jeito que a primeira vez que o senhor me consultou há 50 dias atrás. Aí eu falei pra ele assim, doutor, posso fazer uma pergunta pro senhor? Aí ele falou assim: pode. Eu falei: o senhor tem aí anotado quantos remédios o senhor mandou pra mim? Aí ele falou assim: ó, são 50 dias, você foi medicado 50 dias, 50 comprimidos de psicotrópico. Era Priquitil, Pita, Priquitil, um remedinho coloridinho pequenininho que distorce até o corpo. E na época lá na cadeia lá, pagava Marmitex. E eu catei o alumínio do Marmitex, ó, e juntei todos os comprimidos. Aí quando o doutor falou assim: não, é 50 comprimidos, que era um por dia. Aí eu abri na mesa dele assim, Pita, eu falei assim: ó, doutor, eu quero que o senhor conta aqui. Eu falei: não tomei nenhum remédio do senhor. Eu falei pro senhor que eu não tinha nada, o senhor não acreditou. Mas nesse tempo também, Pita, que eu fiquei na cela forte, foi aonde, porque quando você tá na cela forte de castigo, não entra nada. Parece incrível o plano de Deus, porque o funcionário não é inteligente. O funcionário quer te isolar do mundo, entendeu? Porém, adivinha a única coisa que eles deixavam entrar na cela forte? Aqueles Novo Testamento que chega na cadeia, azulzinho pequenininho, sabe? Que os crentes doam. E é de Gideão, isso mesmo, dos 300 dos Gideões. E aí a sabedoria de Deus foi infinita na minha vida, porque eu fiquei 50 dias, irmão, numa cela forte, onde eu não tinha acesso nenhum, nem à minha família, nem a ninguém. O único acesso que eu tinha era que de manhã, Pita, os funcionários recolhem o colchão, molham a cela inteira pra você não dormir de dia, entendeu? Eles molham a cela inteira, você só de cueca. E nisso daí, irmãos, eu fiquei lendo o Novo Testamento, comecei a ler, e foi aonde Deus começou a falar comigo. Porque eu era, sabe quem, Pita? Eu era o Cascão, o cheio de eu só faltava, Pita, na época, como eu não conhecia, mas se eu conhecesse a Bíblia, acho que eu tinha escrito assim, ó: o livro de Cascão, capítulo 5 de Cascão, versículo 23 de Cascão. Porque eu era eu e eu. Aí Deus foi, ó, Pita, toma, primeiro no calcanhar. Aí doeu o calcanhar, eu manquei. Aí ele deu a segunda, no tornozelo. Aí eu fui recuando. Aí ele deu na canela. Aí eu fui descendo. Aí ele deu na coxa, Pita. Quando dá na coxa, você sabe o que é, né? Paulistinha. Automaticamente eu caí de joelho, Pita. Foi aonde eu fui me esvaziando de mim mesmo e fui reconhecendo a grandeza de Deus na minha vida. E aí eu fui começando a ter entendimento de qual que era o plano de Deus. Aí eu comecei a entender, Pita, o porquê que aquele monte de crente ia nas cadeias evangelizar os presos. Foi aonde eu comecei a
tomar conhecimento da minha vida. Foi aonde também, Peter, eu escrevi o meu livro, que você teve o privilégio de ler lá, o meu testemunho, o meu livro, Virando as Páginas da Vida, que é onde eu conto a minha história todinha, e do meio pra frente, quando eu tive um encontro com Deus, que eu começo a contar. E naquela cela forte ali, irmãos, Deus falou muito comigo, e eu fiz uma promessa no meu coração. Eu falei pra Deus assim, Peter: Deus, se o Senhor permitir que eu saia da cadeia vivo, porque eu não tinha esperança de sair vivo, porque eu, nessas tentativas de fugir, Peter, eu criei muita raiva da polícia contra a minha pessoa. E a polícia, a todo tempo, só queria uma oportunidade do choque entrar para poder me matar. Porque, como eu falei, o meu eu prevalecia. Então eu nunca deixava o cascão. É o cascão. Cascão tinha que ser o bambambam. Então, quando eu esvaziei do meu eu fiz um pedido para Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar desse lugar, eu vou parar com o crime e vou conhecer uma igreja na rua, vou começar a frequentar e eu vou ter uma vida digna e vou dar um orgulho para minha família. E parece incrível quando você faz, não que eu fiz barganha com Deus, que graças a Deus que eu nem sabia que era isso, de fazer barganha, mas foi a maneira que eu encontrei, Peter, de desabafar o meu sentimento de mudança que eu queria. E aí o que acontece? A resposta de Deus foi instantânea, Peter. Depois que o psiquiatra deu o laudo, eu não tomei os remédios, esse laudo foi encaminhado. Olha que coincidência na minha vida. Adivinha quem foi o juiz que me soltou? O Machadinho, aquele que o PCC matou em Presidente Prudente. Aí o Machadinho me chamou, Peter. Nunca ele tinha feito isso, você acredita, Peter? Ele chamou para dar o semiaberto, ele não precisa chamar. Ele me chamou na sala dele, Peter. Eu lembro até hoje assim, eu sentei na sala do Machadinho, ele com a barbona, que ele era corintiano, ele não raspava a barba, ele tinha raspado porque ele perdeu uma aposta. Aí ele olhou pra mim, ele falou assim, ele falou: ladrão, eu tô com a sua pasta aqui na mão, eu vou abrir ela aqui agora. Ele falou assim, se tiver cinza a sua pasta, é cérebro que você tem nessa cabeça aí. Ele falou: se a sua pasta tiver marrom, é bosta que você tem. Você vai voltar pra cadeia e você vai ficar lá até você tomar vergonha na cara. E eu lembro assim que eu, todo tenso, querendo ir embora, meu coração amargurado, longe da minha família, porque Presidente Bernardes, irmãos, são exatamente 11 horas de viagem. A minha família só me visitava na prisão 2 vezes por ano, no meio do ano e em dezembro, que era meu aniversário. E eu lembro que ele abriu aquela pasta assim, Peter, e ele falou assim: ladrão, você tem cérebro nessa cabeça aí. Ele falou: você vai embora. E aí eu ganhei meu semiaberto. E aí eu fui pro semiaberto, irmão, saí pra rua e eu cumpri o meu voto que eu tinha feito com Deus. Eu voltei a estudar. Graças a Deus eu sou bacharel em Direito. Eu dei uma alegria para minha mãe. A minha mãe faleceu, mas a minha mãe teve o orgulho de ir na minha formatura. A minha mãe estava lá comigo. O filho dela, ex-presidiário, aquele que todo mundo falava, sabe o que, Peter? Na sociedade: pau que nasce torto, morre torto. Esse não tem jeito não. Mas, irmãos, hoje, pela misericórdia, eu tenho uma banda de louvor chamada Sem Nome Nem Placa. Eu prego o evangelho para as pessoas. Eu sou mensageiro do amor de Cristo. E eu, pela misericórdia, a minha mãe faleceu, mas a minha mãe viu o filho dela regenerado, recuperado, formado em Direito, cursando teologia e espalhando o amor universal que só Jesus Cristo de Nazaré. Jesus fala, Lucas 19:10, Jesus veio para buscar o que se havia perdido. Então eu fiz parte desse plano, desse contexto, e hoje, graças a Deus, eu tenho orgulho de falar que eu sou servo do Senhor. E eu tenho orgulho de mostrar para a sociedade, irmãos, que eles se enganaram. Eles se enganaram. Vocês sabem por quê? Porque eles dizem lá fora, para você que já está preso, que não tem mais chance, você que está na droga, na bebida, você que está aí fazendo coisa errada que o mundo te condena, o mundo fala pra você: não liga pra esse não, larga de mão, pau que nasce torto, morre torto. Mas eu, irmãos, Djalma Oliveira Rios, RG 22593946/0, CPF 166-219-858-27, já que é isso que a sociedade considera você, irmão, é o número que você significa pra eles. Tô aqui pra provar, sabe o quê? Que pau que nasce torto, carpinteiro de Nazaré endireita. E depois que eu saí, irmãos, eu sabia que eu ia encontrar também uma dificuldade social, porque todos nós sabemos, não adianta porque a gente é crente, a gente ficar nessa hipocrisia que a gente não tem preconceito, não sei o quê, que a gente sabe que ex-presidiário como é tratado.
Só que pela misericórdia, para que o plano de Deus se cumprisse na minha vida, Deus tinha preparado para mim o melhor para mim nessa terra. Dentro da prisão, nesses 8 anos, eu tinha uma coisa que eu ficava falando, Pita, olha que engraçado. Eu ficava na cadeia, né? Eu falava pros caras assim, eu falava, rapaz, cada um tem um dom. Um é mecânico, o outro é médico, o outro joga bola. E eu ficava brincando, mas era uma verdade minha, Pita. Eu falava assim, e eu que não tenho dom nenhum? Aí eu ficava, então eu sou palhaço, eu vou fazer os outros rir. Aí eu ficava fazendo piada, Pita, mas isso daí eu expunha pra fora, mas era uma ânsia que no meu coração estava latente, que eu estava transformando ela em patente. Porque eu perguntava pra Deus, eu falava, Senhor, só eu não tenho dom nenhum. Aí quando, num belo dia, Pita, eu lembro até hoje assim que você vê que as coisas de Deus é engraçada, que essa foi meu sucesso no Trilha. Foi meu sucesso no Trilha que você fez parte, mas foi primeiro poema da minha vida, Pita. Você pode ver que isso era a ânsia do meu coração, que olha qual foi meu primeiro poema. Não sou filho de empresário. Não, esse é o do meu pai. Mas eu lembrei, esse aqui, Pita, eu falava assim pra Deus, Pita, ó, todos querem ser Deus para tudo comandar. E quem será o Zé Ninguém que com nada quer ficar? Mas não sabe os comandantes, o que sabe o Zé Ninguém, que quer queira, quer não queira, vamos todos pro além. O além é um mistério, e quem que vai nos responder? Eu sou tudo, não sou nada. Me diga então quem é você. Se dissermes que é Deus, eu não vou acreditar, porque se você é Deus, quem está no seu lugar? E foi aonde Deus me mostrou que o meu dom era escrever, Pita. E aí eu já tinha não que eu tinha uma amizade direta com o Brau, entendeu, Pita? Mas eu lembro assim que na nossa época do CMTC, era o Capão Redondo, era o Valo Velho via Capão Redondo. E era o Capão Redondo até Jardim 3 Estrelas, Pita. Eram os dois CMTC. E eu trabalhava de office boy e o Brau também trampava no centro. E a gente pegava o ônibus. Eu não lembro se o Brau trabalhava, eu não sei. Eu sei que o Brau também pegava esse ônibus CMTC. Eu não lembro pra que era, porque eu não conversava com ele. E aí eu sabia que o Brau era de lá. Eu via ele assim, mas nunca tinha conversado. E aí eu resolvi, Pita, pedir pra minha irmã, pra Nicléria. Eu falei, Nicléria, vai na casa do Brau pra mim e fala pra ele que eu quero o endereço dele pra conversar com ele. E eu comecei a escrever umas cartas pra ele. E aí eu falei, Brau, eu tô com vontade de parar com o crime, não aguento mais sofrer. E quando eu sair, se eu parar, eu assumir o compromisso de parar e eu colocar as minhas músicas em prática, você me ajuda? Aí o Brau falou na carta, com certeza eu te ajudo. E aí eu saí da cadeia, eu lembro até hoje, Pita, olha como que é engraçado as coisas. Foi o primeiro dia que eu saí da cadeia, a minha família fez churrasco, tava o Teles lá em casa, todo mundo comendo churrasco. E eu cheguei assim, Pita, aí eu falei pro meu pessoal que eu ia encontrar o Brau. Sabe o que o Teles falou pra mim? O Teles falou assim, você acha que Mano Brau tá lá em cima, vai dar atenção pra você? Aí eu falei, fique em paz. Eu falei, eu vou encontrar o Brau marcou comigo. E aí eu fui lá no Imbu, no show do Racionais, né? No final do show, só que o Brau já tava indo pra outro lugar. Aí ele só falou comigo do ônibus, ele falou, vai lá em casa amanhã, a gente conversa. E aí eu fui lá e a importância do Brau é muito, muito forte na minha regeneração, porque ele abriu as portas pra mim, acreditou no meu trabalho, acreditou nas minhas músicas, e depois que ele abriu um espaço pra mim começar cantando 2 músicas no meio do show do Racionais. Eu não preciso nem falar pra você, né, Pita, mas eu vou falar pras pessoas que não conhecem, porque você faz parte. Eu me transformei no Trilha Sonora do Gueto. E você fez parte, você foi o primeiro estúdio da minha vida que eu entrei. Quem já assistiu meu DVD sabe que eu sempre falo, ó, o Pita é meu amigo. O primeiro estúdio que eu entrei foi o dele. E eu socialmente eu pude ter um trabalho, Pita. Um trabalho que solidificou o objetivo de Deus na minha vida. Porque o homem sem trabalho, ele não consegue, né? Não consegue angariar um projeto social pelo qual ele se dê bem. E isso fez parte para que eu alcançasse esse estágio que eu estou hoje, que é... Qual estágio que eu quero dizer, irmãos? Esse estágio de estar gravando um testemunho para um CD evangélico. E como que eu senti no meu coração de gravar esse testemunho, irmão? Eu fiquei um monte de ano na igreja sentado no banco, irmãos, como membro, como você. Talvez você que esteja me ouvindo seja um membro de igreja. E eu ficava sentado no banco e eu me contentava, irmãos. Eu me contentava de ficar assistindo os outros ministrar e pregar. E um dia Deus incomodou o meu coração e eu comecei a pensar na minha vida e eu falei, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa para agradecer a Deus pelo que Deus fez na minha vida, por eu ter passado por esse monte de coisa aí e tá vivo. E aí eu comecei a orar e falei para Deus, Deus, eu quero te dar o meu melhor. E o meu melhor é fazer música. E aí eu senti no meu coração
de fazer esse CD. E quando eu comecei a fazer esse CD, foi quando eu descobri o meu chamado. Aí eu vi que o que Deus tinha pra mim não era só um agradecimento pela minha vida. Deus tinha uma responsabilidade para depositar na minha mão. E aí eu fui pro monte orar, irmão. Quando eu tava no monte orando, eu falei: Senhor, se for da tua vontade e o Senhor garantir que vai ter o que comer pra mim lá, onde dormir, e que eu vou poder voltar pro seio da minha família, o Senhor pode me enviar pro Brasil inteiro. E quando eu tava no monte, Deus falou comigo assim, falou: cala sua boca, seu baiano. Se eu não quisesse que você pregasse no Brasil inteiro, eu tinha te feito conhecido no Brasil inteiro como rapper, como trilha sonora do gueto. E aí, irmãos, eu comecei a pegar firme nesse meu propósito com Deus. E hoje tá saindo aqui para vocês esse trabalho que o Marcel Ortiz, o Adelmo, eu, Pita Araújo, a gente se reuniu com muito amor, porque não teve dinheiro nenhum envolvido, até mesmo porque eu falei para os caras que se fosse dinheiro eu não tenho, a não ser que eles quisessem meu Zequinha como penhora. Caso contrário, eles não iam trabalhar, mas eles falaram: não, eu não quero o que Deus te deu, eu quero te dar o que Deus deu pra gente, que é o dom de tocar, de fazer música, para esse trabalho ganhar o mundo. Por isso, irmãos, eu quero agradecer a Deus por cada vida que fez parte desse projeto, pelas igrejas que a gente já passou, já nos deram a oportunidade de mostrar o que Deus fez nas nossas vidas, e que toda a honra que as pessoas que tiveram nesse trabalho têm direito, que elas recebam, porém, toda a glória seja dada ao único que é merecedor de glória, que é Deus. Então eu quero terminar mais esse trabalho agradecendo a Deus e fazendo uma oração por cada vida. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, por toda a proteção que o Senhor concedeu para que esse trabalho começasse e chegasse até o fim, e que o Senhor possa alcançar todas as vidas que vierem a escutar. Sabemos que, infelizmente, hoje em dia já não é mais orgulho igual era antigamente falar eu sou crente, porque quando a gente fala eu sou crente, a primeira coisa que as pessoas fazem é desconfiar da gente, porque infelizmente no tempo moderno a gente chegou ao extremo, Pita, de ter crente que vai na agência, coitado do cara da agência, nem crente é, aí o crente vai lá e fala assim: Deus mandou você me dar esse carro. Aí o cara olha e fala: o que eu tenho a ver com Deus? Agora, se ele chegasse lá cumprindo o papel dele, a obrigação, falar: Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Então eu quero agradecer a Deus por tudo que aconteceu, porque tudo foi um aprendizado para mim, para que eu pudesse conseguir concluir um trabalho genuíno que tem simplesmente o objetivo de alcançar vidas, totalmente liberto de coisas, de valores, de opositores, de opressores, tudo que tem no mundo normal, que quando eu me converti eu achei que não tinha no Evangelho, que porém, infelizmente, Senhor, isso se encontra no Evangelho. Por outro lado, eu creio também que tudo é vontade de Deus, e se existe no Evangelho esse tipo de circunstância, é para que o joio seja separado do trigo, senão não faria jus às Escrituras Sagradas. Então obrigado, Senhor, por cada vida, obrigado mais uma vez por todos os lugares que eu ainda creio, que eu ainda vou alcançar com esse testemunho gravado numa mídia. Sabemos o poder do alcance de uma mídia que é infindável, e que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos ajudando nessa luta que é difícil, é árdua, mas é recompensatória. É uma luta que ela pode não trazer um resultado financeiro, mas traz uma paz de espírito, a qual eu nunca vi em outro lugar. Obrigado por eu ter conseguido renunciar à fama, os palcos cheios da vida que eu já participei. Tive o privilégio de cantar em todos os eventos internacionais do Brasil, Snoop Dogg Dogg, Wu-Tang Clan. Essas mínimas coisas que foram trocadas que traz o regozijo da alma. Então muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sem nome nem placa, levando o mundo para Cristo.
Pau que nasce torto, o mundo morre torto. Mas pau que nasce torto na mão de Jesus Cristo, Ele, o carpinteiro de Nazaré, endireita.